E aí, planilheiros, como vão vocês? André Santos aqui do Mentor Planilha e nós estamos agora partindo para a nossa segunda aula do nosso mini curso aqui de Excel. Bem, nessa aula nós vamos tratar de 3 assuntos muito importantes no mundo das planilhas, que é o uso de filtros, né, como usar os filtros, referência relativa e referência absoluta e também a formatação condicional. Tá bom? São assuntos muito importantes no mundo das planilhas e a gente já está entrando aqui em uma parte que dá um engrandecimento, digamos assim, na sua planilha. Então vamos lá. Nosso primeiro assunto aqui vai ser o uso de filtros, tá? Como está utilizando filtros? Antes de mais nada, o que são filtros? Filtros é uma opção que a gente pode ativar no nosso gráfico ou nos nossos gráficos, nas nossas planilhas, né? Nas planilhas, na verdade, né? Gráfico já é outra coisa, para outra aula. Para a gente estar organizando, agrupando dados de uma forma organizada. Por exemplo, eu vou botar aqui uma lista de itens aqui. Eu vou botar, por exemplo, bem aleatório mesmo, sem nenhum critério. Eu vou repetir alguns deles aqui, inclusive. Certo, então aqui eu tenho uma linha, ou na verdade eu tenho aqui uma coluna, né, com várias linhas, com várias informações. Por exemplo, imagine um relatório, né? Imagine que você tem um relatório e aqui esse é o cabeçalho. O cabeçalho é dados, né? Então aqui estão os dados. Supondo que eu tenho uma segunda coluna aqui chamada valor. E eu vou colocar aqui agora só valores. Isso é só um exemplo, tá, gente? Valores bem aleatórios aqui também. Certo. Então, ó, eu tenho aqui duas colunas, a coluna dados e a coluna valor. Bem, supomos que eu queira só olhar, eu quero dar atenção só para os dados A, os dados que são do tipo A, né? Então, como que eu vou fazer? Eu vou ficar olhando aqui, tá? Eu tô vendo um A aqui, eu tô vendo outro A aqui, tô vendo 2 A's aqui. Vou botar isso aqui para ser um A também. Tô vendo outro A aqui, tô vendo 3 A's. Tá? E se você tiver uma coluna com centenas de A's e outras informações, como é que você vai fazer? Você vai fazer isso tudo na mão? Vai ficar olhando um por um manualmente? Bem complicado, não é mesmo? Então, o que a gente faz? A gente ativa as opções de filtros para estar agrupando esses dados. Então, eu vou selecionar aqui, por exemplo, ó, os dois. Eu vim aqui em cima em dados e eu vou clicar aqui em filtro. Pronto. Ele já ativou aqui uma versão simples de filtro para mim. Então, ó, perceba que já apareceu 2 setinhas aqui, uma em cada. Eu vou clicar aqui. E eu vou clicar 2 vezes aqui no selecionar tudo. Ele vai desselecionar. Aqui ele mostra tudo para mim. Então, eu quero o que? Eu quero o A. Vou fazer a busca aqui pelo A. Então, ó, o A já está aqui, ó. Então, eu vou marcar aqui o A. E vou dar um OK. O que ele fez? Ele está mostrando para mim só as linhas que tem o A e a outra coluna também. Então, o que ele fez? Ele meio que deu uma puxada, ele ocultou aqui as outras colunas que não está necessariamente com o valor que eu estou buscando. No caso, eu estou buscando aqui o valor, né? O valor A, aqui, né? O dado A. E eu posso ver aqui os valores deles. Então, por exemplo, como você já aprendeu a fazer na aula passada, agora a gente pode, por exemplo, fazer uma soma aqui. Então, eu sei que os A's aqui, bem, na verdade ele deu um valor incorreto aqui, ó. Por que ele deu um valor incorreto? Porque na soma ele está pegando de G8 até G18 e tem coisa aqui no meio, ó.
Do 8 ao 16 tem dado, do 16 até o 18 tem o 17 aqui no meio. Então o que ele fez? Ele somou até as colunas, as linhas que estão ocultas. Então isso aqui não está certo. Mas se eu selecionar aqui, eu vou ver aqui embaixo que a soma disso é 539. Entendeu? Se eu quero saber mais, é claro, existe fórmula para poder lidar com isso aqui, tá? Para você conseguir chegar nessa mesma informação até mesmo sem poder usar filtro. Mas isso a gente vai ver na próxima aula, porque você precisa ter a base dessa aula primeiro para depois você passar para a parte mais avançada, tá bom? Que é a nossa terceira aula, que é lidar com condicionais. Então, olha, o filtro. Então agora eu vou desfazer, vou botar para ele mostrar tudo e pronto. Uma informação interessante aqui, importante, ó. Eu vou vir aqui na D9, né, que tem um C aqui, eu vou botar um 5, por exemplo, aleatoriamente. Vou vir de novo a fazer o meu filtro, só para A. Cadê o 5 que estava aqui? Ele sumiu também. Por que ele sumiu? Porque a linha em que ele estava, ela foi oculta. Tá? Toda a linha que ela estava foi ocultada, né? E como ele estava naquela linha, ela foi ocultada também e sumiu. Então, olha só, uma coisa muito importante que você tem que saber quando você vai criar planilhas, ó. Eu vou pegar isso aqui, por exemplo, e vou subir aqui para cima, tá? Perceba que eu tenho informação do lado de cá, ó. Tem aqui meio que o menuzinho aqui, né, do que vai ter nesse curso, vai ter nessa aula, né, que eu botei aqui. Se eu vier aqui e selecionar só o A aqui, olha o que aconteceu. Ele ocultou tudo ali para mim. Ele quebrou, na verdade, aqui o que eu tinha feito, né? Por coincidência, ele ficou justamente no como usar filtro, né? Mas tudo bem. Ou seja, se você for usar esse tipo de for usar filtro, cuidado com informações que não podem ser ocultas, tá bom? Porque se existem informações que não podem ser ocultas, quando você usar o filtro, essas informações elas vão todas ocultar, como é o caso que aconteceu aqui, tá bom? Então eu vou vir aqui, vou selecionar tudo, vou tirar daqui, né? Vou botar no lugar onde eu sei que não vai ter nenhum problema, né? Estou movendo para cá. Vou botar aqui agora o filtro B. B só tem ele, tá vendo? B só tem ele. E é assim que funciona os filtros, tá? No filtro também a gente consegue fazer classificação, ó, classificação de A a Z. Então o que ele vai fazer? Ele vai classificar isso por ordem alfabética de A a Z. Então se eu botar aqui, ele reorganizou tudo, tá vendo? Ele organizou tudo, botando primeiro 1, como não tem 2 ele foi pro 3, como não tem 4, 5, 6, 7, 8 ele foi pro 9, pulou pro 89 e aqui ele começou o alfabeto, né? Então ele vai organizar isso por ordem alfabética. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui abacate, bola, água, ele ia botar ali o abacate primeiro, a água depois, o abacate logo depois. Outra coisa interessante é que eu preciso que você saiba. Agora eu organizei ao contrário, de Z a A. Olha só, o A está aqui embaixo, né? Eu vou botar uma informação aleatória aqui, ó. Vou botar um texto. Opa, vou botar um texto aqui, né, próximo aqui onde está o A. E agora eu vou de novo classificar de A a Z. Então, ó, perceba que ele classificou aqui, mas o texto ele não se moveu, né? Ele não fez aquele processo igual aconteceria da gente aplicar um filtro, né? Que ele some, ou seja, o texto que estava aqui ele não desceu para cá junto com A, ele não ficou junto com A aqui. Então, nesse aspecto, ele é inteligente, né? De não fazer isso. Ó, perceba que ele está aqui no 89. Eu vou classificar agora de Z a A. Opa, mas aí a gente perdeu a linha, né? 89. Então ele está aqui, ó, na D12, né? Vou classificar de Z a A. Ele continua na D12. Ele não subiu ou desceu ou foi modificado em decorrência desse filtro. Então aqui tudo bem, para a gente classificar de A a Z, tudo bem, mas se a gente for fazer justamente um filtro que vai ocultar linhas, né? Ele vai justamente acabar com qualquer outra coisa que
que tem aqui, né? Se eu vim aqui agora e ocultar aqui, se eu selecionar só o que tem 3, aí sim ele ocultou aquelas outras linhas, essa linha ela foi oculta junto, certo? Então, muito importante que você saiba, que você se atente a isso. Posso também organizar pelo lado de cá, né? Então, na planilha você pode ter muitas informações, todas sendo controladas por um único filtro, tá? Então, tudo que tiver do lado de cá também, ou do outro lado, ele vai ser afetado por esse filtro, ó, pela classificação de A a Z. Tá, André, mas peraí, você disse que não é afetado as outras colunas, então por que a coluna de cá foi afetada? Ó, se eu mudo aqui e dizer A, por que ele muda e a de cá não muda? Simples, porque a de cá ela está dentro de um filtro também, ela também tem um filtro, então esse filtro aqui ele manda no de cá também, da mesma forma que o de cá ele manda no de lá. Então tudo aquilo que está no filtro, ele se movimenta junto com o filtro. Tá? Então se eu botar um teste aqui em D11 e eu organizar isso aqui, não importa a organização que eu faça, ele continua no mesmo lugar. Mas esse 3, por exemplo, que está aqui, ó, vamos lá, ele muda de lugar porque ele está dentro aí do filtro, entendeu? O filtro também está ativado para ele, tá bom? Então, certo, agora eu vou... Aí, para você desativar um filtro, só você vir aqui e clicar aqui e desativar o filtro, tá bom? Então, de uma forma bem simples, é assim que a gente usa filtros, tá? Então, praticamente qualquer planilha aí, ou análise de dados empresarial, você vai ter filtros, tá? Você vai ter muitos filtros ali que você pode trabalhar, tá bom? Vai ter filtros ali para facilitar o trabalho, beleza? Então, agora nós vamos passar para a nossa próxima etapa, que é as referências relativas e referências absolutas. Vamos lá. Vamos lá, supomos que eu tenho aqui algum conjunto de números, 2, 3, 4, 5, certo? E aqui eu tenho uma fórmula, ó. Vamos supor que eu vou botar aqui em cima o número 15, tá? Separado. Preste muita atenção. Então, olha só qual é a minha fórmula. A minha fórmula é isso aqui mais esse número daqui de cima. Por exemplo, né, supomos que esse aqui em cima, né, um exemplo prático. Supomos que esse aqui em cima é o meu custo fixo, né? Ou seja, todas essas operações aqui embaixo, independentemente de quais elas sejam, elas sempre vão ter, eu vou ter que somar esse custo fixo daqui de cima. Tá? É um custo, supomos que esse aqui é o meu, sei lá, é um custo, ele é um custo variável, né, de um produto. Então, vamos lá, supomos que um determinado produto, eu posso ter um acabamento de R$1, de R$2, R$3, R$4, ou o acabamento top, que é de R$5, mas esse produto ele tem um valor dele de R$15. Se o cliente optar pelo acabamento mais simplesinho de R$1, ele vai para quanto? Ele vai para R$16 de preço. Se o cliente quiser o outro acabamento, que é de R$2, certo? Então, olha só. As fórmulas, elas podem ser pegadas e arrastadas, né? A gente pode pegar aqui, ó, até aparecer essa cruzinha, pegar e arrastar. Olha só o que vai acontecer. Minha fórmula simplesmente não funcionou. Por que a minha fórmula não funcionou? Porque isso aqui é uma referência relativa. Como assim uma referência relativa, André? Vamos lá. Quando eu pego e arrasto, perceba que aqui está G4, né? Mais o G2 que está aqui em cima. Quando eu peguei e arrastei, olha o que ele fez. Ele fez o certo, né? Ele já se relativou aqui, G5, né? Só que ele desceu ali, ó, para G3. Tá vendo? Ele desceu para G3. E o daqui desceu também para G4. E o dali desceu para G5. E não é isso que a gente quer. A gente quer que ele fique travado no G2 aqui. E como que a gente faz nesse caso? É isso que a gente vai estar aprendendo agora, que é usar a referência absoluta,
tá bom? Então, o que é a referência absoluta? A referência absoluta ela é o ato da gente travar uma fórmula, travar uma célula. Então, eu preciso dizer para as de baixo que não é para elas serem relativadas. Eu não quero que conforme eu desça, ele mude a de cá e vai descendo a de cá também. Eu quero que ela fique travada aqui na G2. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui, vou botar cifrão atrás do G e cifrão atrás do 2. Já vou explicar por quê. Agora eu vou pegar de novo, vou pegar e arrastar. E olha o que aconteceu. Ele travou ali no G2. Tá vendo? Aconteça o que acontecer, se eu pegar e arrastar isso aqui ao infinito aqui, ele sempre vai estar travado na G2. Tá? Então essa é uma referência absoluta, né? Significa que eu quero travar aqui, né, o uso dessa soma na G2. Então, eu travei ela, tá bom? Então, aqui isso foi 5 mais 15, que deu 20, certo? Por que eu usei dois cifrões aqui no caso? O primeiro cifrão foi para travar o G. O segundo cifrão foi para travar o 2. Como assim? O primeiro cifrão foi para travar a coluna e o segundo cifrão foi para travar a linha. Se eu soltar a linha, ó, se eu tirar aqui, o que vai acontecer? Ele vai dar o mesmo problema. Olha lá, ó. Ele continuou mexendo. Só que se eu pegar aqui e arrastar para o lado de cá, né? O que aconteceu aqui? Ele continuou travado no G e continuou travado também no 2. Ó. Na verdade, ela ali continuou travado no G e também no 2. Se eu pegar esse daqui, por exemplo, e arrastar, continuou travado no G, porém a numeração está mudando, né? E se no caso eu travasse apenas o 2 aqui, travasse apenas a linha e deixasse solta a coluna, o que aconteceria? Funcionaria aqui como a gente quer, só que se eu pegar e arrastar para o lado de cá, perceba que ele começou a relativar a coluna, tá vendo? Passou para H, aqui passou para I, aqui passou para J, entendeu? Então a gente sempre pode escolher o que a gente quer travar, né? Porque algumas vezes você pode querer travar só a coluna, né? Mas as linhas têm que continuar se mexendo. Ou outras vezes você quer travar só a linha, mas a coluna tem que poder se mexer, né? E em alguns casos como esse aqui você precisa travar os dois, porque eu quero realmente que ele seja que ele fique travado ali naquela coluna, naquela célula em específico, tá bom? Opa, quebrei aqui, tá, mas vamos lá. Então, espero que você tenha entendido. A chave antes, ela trava a chave antes aqui da letra, ela trava a coluna. E a chave antes do número, ela trava a linha, tá? Ela trava a linha. Isso aqui é importantíssimo. Você vai usar isso aqui muito, mas muito nas suas planilhas aí, tá? Então, sempre que você precisar travar, faça dessa forma. Se precisar travar os dois, chave antes dos dois e pronto, está travado, né? Então, independentemente de se eu pego e arrasto aqui, ele sempre vai estar travado ali no G2. Se eu arrastar para o lado, se eu arrastar por linha, se eu arrastar por coluna, ele sempre vai estar travado ali da mesma forma, tá bom? Então, entendido a referência relativa e a referência absoluta, lembrando que então a referência relativa, ela se relativa conforme você pega e arrasta, e a absoluta ela fica travada ali ela fica travada, né, devido você ter colocado a chave antes. Para fechar essa aula, formatação condicional, algo também simplesmente crucial, né, para suas planilhas aí. Vamos lá. A formatação condicional é a opção de você poder fazer a sua planilha, modificar cores de células de acordo com regras que você predefinir, tá bom?
Então vamos lá. Vamos partir para a prática aqui para você poder entender melhor. Vou botar aqui alguns números. E agora eu vou botar outros números aqui. Vou botar aqui tudo em formato de número. Vou reduzir as casas decimais. Opa, porque eu não estou reduzindo casa decimal nada, estou fazendo outra coisa. Número, reduzir aqui as casas decimais. Certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou ativar uma formatação condicional aqui. A formatação condicional, a gente pode definir regras para ela. Por exemplo, ó, realçar regras de célula maior do que. Significa que ela vai realçar, ou seja, ela vai dar uma cor para essa célula caso ela seja maior que. Então vamos lá. Então vamos lá. A gente pode aqui no caso preenchimento vermelho, vermelho claro, escuro, né? Já até tem aqui umas opções aqui, mas vamos lá. Nós vamos selecionar os dados que a gente quer trabalhar, né? Deixa eu só dar um ok aqui, vamos lá. Uma formatação personalizada. Opa. Espera aí que a minha formatação ficou erradinha aqui. Eu que selecionei, eu saltei etapas, tá, galera? Desculpa. Ó, vamos lá. Então, o que está acontecendo aqui? Por que ele pintou aqui de vermelho, tá? Porque, olha só, ele vai pintar essa célula de vermelho caso ela seja maior que, e eu botei aqui no caso, foi 0. Não sei porque ele voltou para 1 aqui, né? Preenchimento vermelho claro, texto vermelho escuro, né? Então ele já está com algo pré-definido aqui, ó. Preenchimento vermelho claro e o texto vermelho escuro. Então, se essa célula for maior do que 0, é para ele pintar aí pintar nessa cor. Como ele é maior do que 0, ele pintou. Vou selecionar todos eles aqui agora e vou criar uma formatação diferente, ó. É maior que. Se for maior do que 2, ele vai, na verdade, tem muitos maior do que 2 aqui, né? Se for maior do que 5, né? O 1 ele já está com uma formatação aqui que eu preciso tirar dele. Inclusive, ó. O que eu vou fazer? Eu vou limpar as regras desse 1 aqui, porque ele ficou de fora. Deixa eu limpar de tudo aqui para você não ficar confuso, tá? Vamos lá. Limpar as regras da célula. Então vamos lá, estou selecionando tudo. Formatação condicional. Maior que. Ou seja, entre esses números aqui, aquele que for maior do que 5, eu quero que ele pinte aí de vermelho claro e texto vermelho escuro. Ou preenchimento amarelo e texto amarelo escuro. Ou posso criar uma formatação personalizada, né? Eu quero que o preenchimento seja verde, né? Então eu quero que pinte a célula de verde. E a fonte eu não vou mudar, mas eu vou mudar só a cor da fonte, tá? A fonte branca. Vou dar um OK. E pronto. Todos aqueles que são maiores do que 5, ele pintou de verde com o texto branco, do jeitinho que eu coloquei lá, tá bom? Então, a formatação ela serve para a gente realçar determinadas situações. Por exemplo, isso você vai ver muito em planilha, né? Você tem uma situação que tá resultados positivos, eu quero que eles fiquem verdes, e resultados negativos fiquem vermelhos. Então você consegue configurar isso aqui, inclusive usar parâmetros um pouco mais avançados. Deixa eu limpar essa regra aqui das células selecionadas, ó. E a gente tem aqui, ó, menor que.
Então, tudo aquilo aqui que for menor do que 7, eu quero que pinte. Então, o que ele fez? Ele pintou tudo que é menor do que 7, certo? Está entre. Esse aqui é bem legal. Ó. Tudo aquilo que estiver entre 5 e 7, você vai pintar. Se você quiser mudar a cor, né, você vem aqui e muda na cor. Ou estou deixando o padrãozão mesmo que veio aqui, só para vocês verem, né? Então, ó, tá vendo que ele executou ali a formatação condicional que eu defini. Vou desfazer. A gente tem também aqui, ó, é igual a. Qualquer número desse aqui foi igual a 5, eu quero que pinte. Perceba que ele já pintou o 5 ali. Texto que contém. Esse aqui também é bem legal, tá? Para esse aqui a gente vai usar um texto, ó, A, B, C, D, A, C, B, D, A, X, C, B. Opa, pronto. Deixa eu tirar esse B daqui. Vou selecionar e vou dar formatação condicional. Eu quero que ele execute isso em todo o texto que contém o quê? B. Só quero que ele pinte aqueles que contém B no texto. Como esse daqui é o único que contém B, ele pintou. Todos que contêm A, todos eles contêm A, então pintou todos. Todos aqueles que contêm X, só esse aqui contém X. Então, só esse aqui que foi pintado. E outra coisa, aqui também eu posso usar uma referência de célula, né? Então eu apaguei tudo e eu vou vir aqui e vou selecionar, ó, isso aqui. Então eu quero todos aqui, eu só quero que pinte aqueles que tem 1, né? Que é o que está aqui no F6. Perceba que ele já fechou ali ele já travou a célula. Eu quero que pinte só aqueles que contém 2, ou seja, que tenha 2 aqui no meio. Por exemplo, AC2D, então quer dizer que ele tem o 2 aqui, ele pintaria, né? Aqui tem um 8, né? Não é o caso. Então eu botei ali, ó, 2. Então ele não pintou nenhum, porque nenhum deles tem um 2 ali, né? Nenhum deles tem um 2 ali, um 3, um 4, um 5, um 6, um 7. Olha agora, 8. Ele pintou, tá vendo? Porque esse daqui ele tem um 8 inserido ali dentro. Uma data que ocorre, né? Que é para a gente poder, para a gente trabalhar com data, né? Que aconteceu ontem, uma data hoje, né? Pinte qualquer data aí que for num conjunto de datas que apareça a data de hoje. Por exemplo, quando usar isso? Supomos que você tem um relatório ali que tem datas de vencimentos de boleto. Né? Você pode botar, por exemplo, para ele pintar todos aqueles que estão com data de vencimento para hoje. Então ele pinta de vermelho todos aqueles que a data de vencimento é hoje, ou a data de vencimento é amanhã, ou nos últimos 7 dias, semana passada. Então tem uma série de configurações aqui que a gente pode usar bem facilmente, certo? Valores duplicados, ó, isso aqui também é bem legal para mostrar, pintar tudo aquilo que está duplicado, que ele ocorre em mais de uma incidência, né? Então é bem simples. Em mais regras também a gente vai encontrar várias outras regras aqui de formatação condicional, tá? Esse aqui já é a barra de dados. Esse aqui já é um pouco mais complexo, né? Para gente tá entrando nesse momento, tá bom? Mas a gente vai ver isso depois. Porque antes disso eu preciso mostrar para vocês outra coisinha. Na verdade eu já mostrei, né? Que era que a gente consegue usar uma referência de célula. Ó, vamos lá, eu quero que você pinte todos os números aqui. Deixa eu ver. Eu vou selecionar aqui esses de cá agora. Eu quero que você pinte todos aqui que for menor que 1. Na verdade nenhum deles aqui é menor do que a coluna de cá, né? A coluna de cá ela tem, só o 7 ali em cima, esse 8 aqui, né? Então ele foi o único que foi pintado dessa coluna aqui, porque ele é o único que é menor ele é o único que é menor do que 8,
né? Então ele foi o único que foi pintado. Então a gente consegue, no caso, estar fazendo esse tipo de movimento também, né? Então isso é essencial que você saiba isso para você trabalhar, deixar sua planilha mais intuitiva, né? Por exemplo, todos os resultados positivos, aqueles resultados que estão acima de zero, né? Eu quero que pinte de verde. Aquilo que está abaixo de zero, eu quero que pinte de vermelho. Então você consegue visualmente olhar para essa planilha e enxergar em que posição que está, sei lá, uma situação financeira, por exemplo, de uma empresa, ou pagamento de boletos, né? Coisas assim do tipo. Entendeu? Então é isso, eu espero que você tenha entendido nessa aula, principalmente que você pratique, tá? Se você não praticar isso aqui, provavelmente você vai esquecer ou você vai ficar bem confuso. Então a ideia é que você pratique isso, tá bom? Põe esse conteúdo em prática. Abra o seu Excel aí e assista a aula novamente se precisar e vá fazendo junto aí para você pegar a prática, tá bom? Então, é isso, espero que você tenha gostado dessa aula, tenha aprendido bastante e nos vemos na próxima aula. Valeu e fui!